Olá, alunos do primeiro ano B do Colégio Novo Milênio. Bom, vamos continuar com o nosso assunto de agentes exógenos, tá? E vamos continuar aqui falando a respeito de erosão. Ontem a gente viu a nossa aula sobre intemperismo, tá? Intemperismo químico, físico e biológico. E hoje a gente vai falar sobre erosão. No caso, vamos falar sobre a ação do vento e a ação da água, tá? Das suas diversas formas. Gente, esse assunto tá aqui na página 510, tá? Finalzinho da página 510 aqui com a ação do vento. E aqui do outro lado nós temos a ação da água, tá? Então, como a gente já viu na última aula, os agentes externos, né? Eles vão ser modificados aí por dois fatores. A gente vai ter o intemperismo, e que a gente chama também de meteorização, e a gente vai ter a erosão. Os tipos de erosão, gente, vão ser esses aqui, ó. A gente tem a erosão eólica, que no caso é a ação do vento. A erosão fluvial, que é pela ação da água dos rios. A erosão pluvial, que é a ação pela água das chuvas. A erosão marinha, que é causada pelas águas dos mares, né, dos oceanos. E aqui a erosão glacial, que é causada aí pelo degelo, né, das calotas polares e de locais, né, onde a gente tem aí o clima polar, tá? Ó, na página 510 diz assim: a erosão que ocorre pela ação do vento chama-se eólica. A deflasão ou transporte ocorre frequentemente em regiões de campos de dunas, com a retirada preferencial de material superficial mais fino, areia e silt, permanecendo muitas vezes uma camada de pedregulhos e seixos que atapetam a superfície erodida. Então, gente, ó, locais onde a gente tem dunas, né? Geralmente praias, como, por exemplo, a praia de Genipabu, que a gente tem inúmeras dunas, né? Os lençóis maranhenses, que também é um local muito conhecido. Então, local onde a gente tem dunas, a gente vai ter aí uma erosão bem maior, porque no caso é aquela areia fininha, né? Areia, no caso aí, essa camada superficial da terra. Então, o vento ele tem uma facilidade maior de levar aí esses sedimentos, tá? Então, no caso, gente, ó, a gente tem essa imagem aqui, tá? Uma imagem que foi feita na Bolívia, ok? Essa imagem é chamada de arbol de pedra, que no caso é uma formação derivada de erosão eólica. Então, essa ação aqui, ó, que fez essa erosão aqui foi a ação do vento, tá? Foi uma erosão eólica. No caso, ela corroeu aqui o relevo, né? E ficou essa imagem aí, no caso, tá? E no caso, isso aqui, gente, é um fenômeno, né? Feito aí pela ação do vento, mas a gente também tem a ação da chuva. Então, ela não está alterando o relevo, tá? Tá somente erodindo, ou seja, desgastando, modelando, transformando esse relevo. Aí aqui, ó, pode ocorrer forte corrosão associada à deflasão. Gente, deflasão é o transporte, é levar realmente os sedimentos de um local para o outro, tá? Ou pela chuva, ou pelo vento, né? Então, tá levando esses sedimentos. Aí pode ocorrer forte corrosão associada à deflasão, esculpindo nas rochas, ruiniformes e outras feições típicas de regiões desérticas assoladas por fortes ventos. Por exemplo, as pirâmides que a gente tem no Egito, né? Elas, no caso, sofrem uma ação muito forte aí do vento, porque elas estão aí em região desértica, então o vento ele é mais intenso, o processo aí, no caso, de erosão ele fica mais fácil, né? Em locais aí onde a gente tem um vento mais intenso, em locais aí principalmente nas áreas, né, tropicais aí do planeta, que são próximas à linha do Equador, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá? Aí aqui, em locais de forte e constante deflasão, pode-se formar zonas rebaixadas no meio das regiões desérticas, que com as escassas chuvas formam lagos rasos, denominados plaias, secos na maior parte do tempo. Lama endurecida ou camadas de sal atapetam muitas vezes essas plaias. Então, essas plaias, gente, são aquelas realmente em locais desérticos, onde a gente vai ter uma determinada erosão. Então, ó, essas áreas mais rebaixadas, elas vão ficar aí com pouquíssima água e vai formar aquela espécie de camada de lama, né, endurecida, tá certo? Então, ó,
Aqui a gente vai ter a ação da água. Gente, a ação da água, como eu falei pra vocês agora há pouco, a gente vai ter, ó, como eu mostrei aqui, a gente vai ter a ação da água fluvial, que é dos rios, pluvial quando é da chuva, marinha quando é das águas de mares e a glacial quando é do degelo, tá certo? Então, ó, a ação da água aqui na página 511 diz assim: por causa da diversidade da ação das águas, ela é classificada em 4 tipos: erosão fluvial, que no caso são os rios, erosão pluvial, chuvas, abrasão marinha ou erosão marinha, que são dos mares, e erosão glacial, que são as geleiras. Por que a gente chama de abrasão marinha? Porque, no caso, a batida das ondas, tá? Então, ela vai, no caso, fazendo esse movimento constante, né? De desgaste do relevo mesmo, do solo. Aí, essas ações estão intimamente ligadas com o ciclo hidrológico. Veja a seguir. Gente, ciclo hidrológico, né? O ciclo da água que a gente aprende lá no 6º ano. No caso, o ciclo da água, ele é constante, né? E esse ciclo da água, ele vai ser acompanhado aí de diversas fases, né? A gente tem aí a precipitação, realmente que a gente chama de chuva, né? Aí a gente tem a evaporação, a infiltração, né? No caso, a infiltração aí no solo. Então, aqui essa imagem está mostrando bem direitinho, tá? Todo o ciclo hidrológico aí com a água dos oceanos e a água aqui de rios e lagos. Também a gente vai ter aqui, ó, uma imagem de um aquífero, tá? Aquífero é a água realmente subterrânea, tá? Então, o ciclo hidrológico ele está diretamente relacionado com isso. Locais onde a gente tem muitos rios, né? Os rios eles vão fazendo aquele recorte e eles vão realmente modelando aí o relevo, tá? Por isso que quando a gente tem rios, por exemplo, temporários, né? Que as pessoas começam a morar próximo ao leito dos rios. Quando o rio ele vem, né? Quando o rio ele tem a cheia, aí ele geralmente invade aí as casas, tá? Então, por isso que os rios eles vão fazendo esse recorte aí natural e no caso eles vão fazendo este caminho mesmo, esse curso, né, para que eles possam no período da cheia passar pelo mesmo local, tá? Aí aqui erosão fluvial, gente, ó. A água de um rio é capaz de desgastar as rochas e aprofundar o seu leito, criando vales denominados cânions, como o do Rio Colorado, que modelou o Grand Canyon nos Estados Unidos. Gente, o Grand Canyon, né, no caso, ele é altíssimo, né, um relevo altíssimo, e no caso é muito conhecido devido a ser um ponto turístico, tá? Inclusive já teve reportagens inteiras aí no Globo Repórter mostrando o Grand Canyon e é muito interessante. Depois vocês podem dar uma olhadinha aí no Grand Canyon na internet mesmo. Aí aqui, ó, além disso, pode dar origem a planícies que recebem a deposição de sedimentos transportados pelas águas do rio, formando as planícies aluviais, como é o caso do Rio Ganges. Gente, Rio Ganges é um dos rios, né, mais famosos aí da Índia, tá? Inclusive é um dos rios mais poluídos do mundo. Aí a gente tem o Mekong no Vietnã. Aí a erosão fluvial, que é a água dos rios, ainda pode desgastar as montanhas. No caso, tem rios, né, que eles nascem aí do degelo da montanha mesmo, do degelo do alto das montanhas. Dessa neve, né, que cobre aí as grandes cordilheiras. Então o rio ele vem fazendo esse recorte aí pelas montanhas e vai fazendo realmente esse caminho, tá? Pelas montanhas aqui. Tanto é, ó, que aqui nessa imagem a gente tem alguns rios, né, nessas montanhas aqui, ó, e elas fazem realmente esses recortes, vai levando esses sedimentos realmente aí das montanhas, né, e fazem esse desgaste. Aí aqui a erosão pluvial, ó, os deslizamentos de terra nas encostas dos morros das grandes cidades provocados por fortes chuvas são excelentes exemplos de erosão pluvial, que é a erosão das chuvas. Aí eles são ocasionados pelo escoamento superficial da água da chuva, que desenvolve o trabalho de desgaste do relevo. A intensidade desse tipo de erosão depende da altitude do relevo, da quantidade de cobertura vegetal que protege o solo, da estrutura das rochas e do tipo de clima da área.
A erosão pluvial é mais intensa nas regiões tropicais, com elevados índices pluviométricos. Gente, índice pluviométrico é a quantidade mesmo de chuva de determinado local. Quando a gente diz, determinado local tem um alto índice pluviométrico, significa que chove bastante naquela região, tá? Quando a gente diz tem um baixíssimo nível, então um nível escasso, significa que chove pouquíssimo naquela região, tá? Aí o resultado desse processo são os contínuos desgastes do relevo, a perda de camadas de solo, erosão do solo, e a formação de crateras, que a gente chama de vossorocas no solo. Aí aqui a gente tem uma vossoroca em Avaré, São Paulo, tá? Essas vossorocas são essas áreas aí que ficam essas crateras, quando as chuvas elas passam e levam o sedimento superficial. Então, essas grandes crateras, né? Essas partes aí de realmente, como a gente chama, buracos mesmo assim no solo, elas são aí causadas pela erosão pluvial, pela água das chuvas. Aí aqui vocês têm duas imagens, tá? Dois desenhos aqui mostrando realmente a erosão pluvial, né? No caso, a erosão pluvial aqui, a chuva realmente levando a quantidade de sedimentos. Vocês vão ver aqui, ó, que aqui a gente tem água limpa, no finalzinho aqui, ó, tem água limpa. E aqui depois a gente vai ter água barrenta, porque a chuva, ela trouxe os sedimentos aqui, ó, do alto do relevo, né? E se formou aqui embaixo essa quantidade de sedimento junto com essa água, que aí no caso a água que estava limpa, agora fica uma água barrenta, porque ela leva todo o sedimento, todo aquele solo superficial, né? Todos aqueles restos de vegetais, né? Restos de folhas, restos aí de minerais, rochas, né? Que estão também, digamos assim, soltas, né? Quebradiças. Então, tudo isso ele vai levando para as partes mais baixas, por isso que a gente chama isso de sedimentos. Aí aqui a gente tem a abrasão marinha, na página 512 ainda. As ondas, ao atingirem as praias, arrastam as areias mais finas e leves e as depositam em outros locais. Olha aí, gente, mais uma vez sedimentação, tá? Aí quando as ondas arrebentam contra os rochedos, o seu impacto desgasta as rochas. A água do mar é um agente exógeno. Gente, agente exógeno é agentes externos, tá? Agentes fora do relevo. No caso aí, os agentes internos, né? Aquele que vem do interior da Terra. O vulcão, terremoto, tectonismo, tá? Tudo aquilo que modela o relevo por fora, a gente chama de agente externo. Aí aqui, a água do mar é um agente exógeno que desenvolve ação destrutiva ao longo do litoral, com o desgaste das rochas e, paralelamente, realiza uma ação construtiva pela deposição de sedimentos transportados pela água. Aqui, ó, nós vamos ter um relevo, né, que foi desgastado aí pela ação da água. Por isso que a gente, como eu falei para vocês, por isso que a gente chama de abrasão marinha. As ondas elas vão batendo aqui, ó, e vão desgastando realmente o solo, né? Tanto é que a gente tem aquelas imagens não, aqueles provérbios, né, que as pessoas falam assim, com base nessa imagem, que diz assim: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, a ação, né, da abrasão marinha é realmente dessa forma. A água, de tanto ela bater, as ondas de tanto baterem aí no relevo, ele vai desgastando, né, desgastando as rochas, né, desgastando aí realmente o solo do relevo que fica bem próximo aí, ou então dentro realmente dos mares, tá? Aí aqui diz assim: quando a água embate na rocha macia, tal como o arenito, a erosão processa-se rapidamente. No caso, rochas, né, que tem mais uma facilidade aí de ser desgastada pela água, né, como o arenito, que até mesmo de você pegar numa rocha de arenito, ela vai soltando uma areinha realmente assim na sua mão, tá? Uma camada fininha. E no caso, a gente tem rochas, né, mais duras, digamos assim, mais difíceis de serem quebradiças, mas que com a ação da água do mar, ela, né, acaba cedendo, ok? Aí a turbulência na bacia receptora desgasta a base da rocha dura, escavando-lhe o rebordo que quebra. No caso, ó, de tanto fazer esse desgaste aqui, né? Aí chega uma hora que essa parte aqui de cima, né? Mesmo ela não tendo a ação da água, mas por ela ter a ação da água por baixo, essa parte aqui do relevo, ela cede, certo? Na página 513, gente, olha,
A gente tem outra imagem aqui, a gente tem falésias na Austrália, tá? Essas falésias aí, ó, vocês estão vendo que elas estão sendo desgastadas, né? Tanto pela ação do vento, tá? Como também pela ação do mar, tá certo? Aí aqui, essa ação destrutiva do mar ocorre nas formações rochosas situadas no litoral, como os costões, costas abruptas e as falésias, rochas altas e íngremes à beira-mar. Então, ó, os costões, que são as costas abruptas, né? E as falésias, que são essas rochas altas, ó. Rochas altas e íngremes. Íngremes por quê? Porque, no caso, elas são aí rochas muito, digamos que altas, né? E muito inclinadas, tá certo? Então, as falésias, elas foram desgastadas aí pela ação do mar, mas não só pela ação do mar, tá, gente? Pela ação do vento também. Aí a ação construtiva da água do mar ocorre em áreas rebaixadas, onde as ondas e as marés depositam em sedimentos carregados. Por isso, elas são responsáveis pela formação de deltas, lagunas, que são lagoas ligadas ao mar, restingas, que são depósitos de sedimentos junto ao litoral. Gente, restingas, tá? Elas vão ter muito sedimento realmente de areia, e elas vão ser formadas aí no mar, realmente. A gente vai ter umas áreas aí, por exemplo, a gente tem em Cabedelo, né? Na areia vermelha, a gente tem aquelas restingas, que é aquela parte ali de sedimento, realmente de areia, que fica aí fazendo essa entrada, tá? Para o mar. Aí aqui, recifes, construções verticais formadas por sedimentos depositadas a partir do fundo do mar. Enfim, essas duas ações resultam em transformações litorâneas significativas no relevo e na paisagem. Ó, aí no caso, gente, esse desafio de hoje, vocês vão pegar imagens realmente da internet aí e vão mandar uma imagem aí de uma restinga, de um recife e de uma laguna, tá? Marquem aí esses três, ó, na página 503. Aqui a gente tem, ó, lagunas, que são lagoas ligadas ao mar. Vocês vão pesquisar o que é uma laguna, uma restinga e um recife, tá certo? Pesquisa esses três, manda as três imagens, coloca lá do lado. Professora, isso aqui é um recife, isso aqui é uma laguna, isso aqui é uma restinga. São essas três as imagens aí do desafio, que aí no caso vocês vão ter ponto extra, tá certo? Pra quem fizer. Aí aqui no finalzinho fala assim, ó. Erosão glacial, que é a última erosão, tá? Que a gente vai ver. Ocorre com o degelo durante o verão. Gente, tem áreas, né, próximas às regiões polares, principalmente ali no Polo Norte, onde a gente tem áreas realmente habitadas, né, no norte do Canadá, no norte da Noruega, da Islândia, da Rússia. Então, a gente tem locais aí bem próximos ao Polo Norte, que a gente tem rios realmente que ficam congelados. Então, esses rios congelados, as pessoas elas usam aí para navegar durante o verão, que os verões lá realmente são verões aí com temperaturas ainda baixas pra gente, né? Verão aí de 12 graus, 14 graus no máximo. E a gente vai ter aí, durante o inverno, essas águas completamente congeladas. Então, o que é que acontece? Com esse processo de degelo, né? As águas congelam durante o inverno, passa boa parte do ano congelada. Na época do verão, elas têm esse degelo, tem esse processo natural de ter aí um degelo. Então, as rochas, né, que estão próximas a essas águas aí, elas ficam realmente sendo desgastadas, tá? Por esse degelo aí, tá certo? Então, por isso que a gente tem essa erosão também glacial. Aí aqui, ó, nas altas montanhas provoca o deslizamento de geleiras e o carregamento de barro e fragmentos de rochas, funcionando como uma espécie de lixa que desgasta o relevo, resultando no alargamento do fundo de vales ao longo das montanhas. Gente, os vales, no caso, são áreas mais baixas entre montanhas, tá certo? Se a gente tem montanhas de um lado e do outro, essas áreas mais baixas aí do meio, a gente chama de vales. Quando esses vales, eles são aqui, ó, com rios, né? Rios que passam aí entre montanhas, aí a gente chama de fiordes, tá? Quem assistiu aquele filme da Netflix, Bird Box, tinha muitos fiordes, né, nele. Inclusive a protagonista do filme, ela
Navegar vai entre os fiordes, tá? Então, fiordes são esses rios aí que estão entre essas montanhas, tá? Então, aqui, ó, a gente tem um fiord na Noruega. Aí, aqui, ó, portanto, a erosão glacial consiste na fragmentação das rochas, no transporte e na acumulação de sedimentos provocados pelas seguintes etapas: deposição de neve, geleiras e congelamento da água, que se infiltra nas fissuras das rochas, ou seja, no fragmento mesmo aí das rochas, tá? Então, por exemplo, as rochas que formam uma montanha. Então, naquelas áreas ali encostadas, cobre todo de gelo, né? E quando esse gelo ele acaba derretendo na época do verão, então o degelo acontece o quê? Essa fragmentação aí dessas rochas, tá? Então, a quebra realmente dessas rochas do desgaste. Então, ó, é a expansão da água durante o congelamento que provoca a fratura das rochas. São exemplos de formas originadas da erosão glacial, o alargamento de vales, o estriamento, que são os riscos nas rochas, aqueles riscos realmente que parece que a rocha está meio desenhada. Então, aquilo ali é quando o gelo ele vai acabando, então ela vai praticamente riscando a rocha. Então, ela vai abrindo realmente algumas fissuras aí na rocha, tá? E os fiordes, né, que é um corredor de mar entre montanhas comuns na Noruega. Então, ó, aqui a gente vai ter a entrada do mar, né, formando aí longos rios entre as montanhas, tá bom? Então, os rios aqui, ó, aí no caso esses fiordes, eles sempre acabam aqui ao encontro do mar, tá? Principalmente do Oceano Glacial Ártico, ok? Então, gente, ó, a gente terminou aí com essa parte de erosão, certo? Então, respondam aí o desafio, respondam também a atividade que eu coloquei lá no grupo. E bons estudos!